Olá, queridos alunos. Eu me chamo Elívia Soares, sou professora de língua portuguesa. O que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos falar de valores sociais, culturais e humanos no texto de memórias literárias, que é um gênero textual que vocês já têm estudado no decorrer das aulas. E como eu identifico um texto de memórias literárias? Vamos lá. O gênero memórias literárias, cujo texto é escrito em primeira pessoa, conta memórias de um narrador que domina o ato de escrever como arte, revivendo uma época por meio de suas lembranças pessoais. Então, ao ler um texto com essas características, você identifica que se trata de um texto de memórias literárias. E nós vamos iniciar nossa aula lendo um fragmento de memórias literárias de Zélia Gattai, para depois nós falarmos sobre os valores sociais, culturais e humanos nesse texto. Vamos lá, gente. Mas antes disso, antes de a gente ler, o nosso tema é valores sociais, culturais e humanos. Você sabe o que são valores sociais, culturais e humanos? Vamos ler o conceito rapidinho antes de iniciarmos o nosso fragmento. Olhem só, o que são os valores sociais e humanos? Os valores humanos são os princípios morais e éticos que conduzem a vida de uma pessoa. Então, você precisa de valores humanos para poder conduzir sua vida ali de maneira digna, Já o que são os valores sociais? São valores que regem a comunidade coletivamente, ele é social. Então, ele rege ali a comunidade coletivamente, o coletivo todo. E, em geral, influenciam a cultura e a forma de vida da sociedade. Os dois estão interligados, os sociais e os humanos, os dois valores. Pois os valores humanos serão base para viver em sociedade harmonicamente, de maneira harmoniosa. Alguns exemplos de valores sociais e humanos: o respeito, a tolerância, a honestidade, a solidariedade, a bondade, a empatia e o senso de justiça. Nós vamos verificar alguns desses valores no gênero memórias literárias. Agora, vamos ver o conceito de valores culturais, que o nosso tema é valores culturais, sociais e humanos. O que são os valores culturais? São crenças, tradições e costumes de uma comunidade ou grupo de pessoas. Isso inclui idioma, religião, roupas, ideias e quase todos os aspectos que caracterizam cada uma das culturas do mundo, que vai identificar ali a religiosidade, a crença, os costumes de uma pessoa, de onde ela vem, de onde ela provém, se refere aos valores culturais. Entendido isso, vamos ler um trecho de memórias literárias, Nós vamos analisar o quanto os textos são capazes de nos trazer algumas reflexões voltadas para esses valores. Nós vamos entender, gente, que esses valores, eles não vão estar explícitos no texto, eles não vão estar escritos no texto. Por meio das suas reflexões, por meio do comportamento dos personagens, do texto, você vai identificar em você e nos personagens esses valores. Ok, gente? E mais ainda, dentro do texto de memórias literárias, isso ainda é muito mais forte, porque a gente sabe que memórias literárias, por mais que se tratem de memórias do narrador, na perspectiva dele, da maneira como ele lembra, mas a gente sabe ali que se trata de uma situação que foi vivida, que foi real. Então, vamos lá. Para isso, vamos ler um texto de Zélia Gattai. Escritora, nasceu em 1916, morreu em 2008. Escritora brasileira que começou a escrever com 63 anos. Ela é filha de imigrantes italianos. Olhem o título: Parecida, mas diferente. Vamos ver o que a Zélia Gattai fala um pouco sobre a infância dela. O pai de Zélia Gattai costumava contar a história de como sua família havia vindo da Itália para o Brasil. Uma vez, quando ele narrava a viagem dos Gattai, que era o nome da família de seu pai,
Zélia, então menina, observou que Eugênio, seu avô materno, escutava atentamente. Então pediu a ele que também contasse a história da família da mãe, os da Col. Vovô veio da Itália com toda a família, contratado como colono para colher café numa fazenda em Cândido Mota, em São Paulo. Nona Pina passou a viagem toda rezando, pedindo a Deus que permitisse chegarem com vida em terra. Tinha verdadeiro pavor de que um dos seus pudesse morrer em alto mar e fosse atirado aos peixes. Carolina ressentiu-se muito da viagem, estranhou a alimentação pesada do navio, adoeceu, mas desembarcaram todos vivos no Porto de Santos. A família fora contratada por intermédio de compatriotas do Cadore, chegados antes ao Brasil. Diziam viver satisfeitos aqui e entusiasmavam os de lá através de cartas tentadoras. Venham, o Brasil é a terra do futuro, a terra da cucagna, pagam bom dinheiro aos colonos, facilitam a viagem. Em Santos, eram aguardados por gente da fazenda, para a qual foram transportados, comprimidos como gado num vagão de carga. Ao chegar à fazenda, Eugênio da Col deu-se conta, em seguida, de que não existia ali aquela cucagna, aquela fartura tão propalada. Tudo o que ele idealizara não passava de fantasia. As informações recebidas não correspondiam à realidade. O que havia, isto sim, era trabalho árduo e estafante. Começando antes do nascer do sol, homens e crianças cumpriam o mesmo horário de serviço. Colhiam café debaixo de sol ardente, os 3 filhos mais velhos os acompanhando sob a vigilância de um capataz odioso, vivendo em condições precárias, ganhavam o suficiente para não morrer de fome. Então foi esse trecho de Memórias Literárias retirado para que a gente trabalhe os valores sociais, culturais e humanos, para que vocês percebam esses valores nesse texto, tá bom? Dessa família de imigrantes que veio para o Brasil na promessa de que aqui seria um país do futuro, porém chegaram aqui e passaram por situações bem difíceis. Agora vamos refletir sobre alguns trechos que não foram colocados nesse trecho que nós lemos, mas que fazem parte desse texto, tá bom? Vamos lá. O texto que lemos nos faz refletir, indignar-se, comover-se frente a determinadas situações que lemos. Olhem nesses trechos, gente. A Nona Pina passou a viagem toda rezando, pedindo a Deus que permitisse chegarem com vida em terra. Olhem o outro fragmento. Todos o miravam calados. Será que não compreendiam suas palavras, seus gestos? Certamente sim, mas ninguém se atrevia a tomar uma atitude frontal de revolta. Católico convicto, ele fazia o que lhe ditava o coração, o que lhe aconselhavam os princípios cristãos. Vejam, gente, que nesses 2 trechos a gente se depara com valores culturais. Olha só, a gente se depara com a crença desses personagens, né, dessas pessoas, com a religiosidade deles. A gente sente e respeita, por meio das palavras do narrador, a fé dessas pessoas, né, que eram católicas, que estavam ali todo o tempo rezando. Vejam o quão a cultura é retratada no gênero Memórias Literárias e muitas vezes a gente não percebe a crença, a religiosidade, os costumes de um povo, de uma época. Olhem só, o ser humano, ao contrário dos seres vegetais, possui a capacidade de se adaptar em qualquer lugar. Assim como no texto, os italianos vindos para o Brasil. Mas em relação à sua cultura, ele também tem sua raiz, como as árvores, e também pode deixar vários elementos de lado, menos aquilo que é essencial,
pois esse é conservado e é o valor máximo que cada grupo dá para seus costumes culturais. Então, mesmo que alguns costumes se percam, né, quando você passa de um lugar para o outro, quando as épocas elas, né, se modificam, mas aquilo que é essencial permanece e é retratado no gênero Memórias Literárias. Observado, né, um valor cultural nesse trecho, vamos verificar valores sociais e humanos, né, em outros trechos, né, senso de justiça, solidariedade, compaixão, respeito e bondade. Quando nós, leitores, conseguimos ter esse sentimento, é evidente que os nossos valores humanos foram aguçados, principalmente por se tratar do gênero Memórias Literárias, que foi algo realmente vivido, tá? Vamos ler alguns trechos e vamos observar alguns valores. Olhem só, olhem esse trecho, né, que retrata aí a indignação, né, quando você vê uma ação, um comportamento do ser humano que é ruim, né, é negado. Olhem nesse trecho. Em Santos, eram aguardados por gente da fazenda, para a qual foram transportados, comprimidos como gado no vagão de carga. Então você fica indignado de pessoas, no caso os imigrantes, né, serem levados para a fazenda num vagão de carga, muita gente ali comprimida, com calor, como se fossem, né, bichos, né? Então o leitor ele fica indignado com essa situação, com essa época. Olhem outro trecho que causa indignação. O que havia, isto sim, era trabalho árduo e estafante, né, quando eles chegaram ao Brasil, não foi nada do que eles tinham ouvido falar. Começando antes do nascer do sol, homens e crianças cumpriam o mesmo horário de serviço. Então a gente também aí fica indignado a questão da criança trabalhar assim como o adulto, cumprir a mesma hora de serviço, trabalhando em situações precárias, ganhavam só o suficiente para não morrer de fome. Então, no momento em que você se indigna com essa situação, você verifica isso, você sente isso, os seus valores humanos estão sendo aguçados. Continuando, gente, para a gente finalizar, né, olhem só outros valores, bondade, senso de justiça e empatia nesse trecho, né, no momento em que o capataz pega um chicote para bater no escravo no meio de todas as outras pessoas. De repente, o capataz levantou o braço, a larga tira de couro no ar, pronta para o castigo. Então era aquilo mesmo? Revoltado, cego de indignação, o jovem colono Eugênio da Coll não resistiu. Não seria ele quem presenciaria impassível ato tão covarde e selvagem. Impossível conter-se, com um rápido salto, atirou-se sobre o carrasco, arrebatando-lhe o látego das mãos, né? Pegou o chicote ali das mãos do capataz que ia bater no escravo, né? Nem imaginou as consequências. Então, nesse momento, você vê aí que a pessoa, né, que realmente aconteceu, né, são memórias literárias, teve bondade, senso de justiça, teve empatia, né, de se colocar ali no lugar do escravo que apanharia na frente de todo mundo. Então, é isso, gente. A literatura, ela veio para nos mostrar esses valores humanos, né, para a gente se indignar, colocar o nosso senso de justiça. E você, muitas vezes, sente isso, mas não percebe que são seus valores humanos que estão sendo aguçados ali na literatura. Espero que vocês tenham entendido essa aula de hoje e não esqueçam de acessar a plataforma Eduque Acre. Obrigada.